Chegou o momento de você tirar suas dúvidas sobre a aposentadoria. Mais uma vez conosco aqui, Matheus Heller. É o momento da Concede. Matheus, boa noite. Tudo jóia? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui com o Matheus, estamos ao vivo, 19 horas e 24 minutos. Você pode participar conosco aqui. Pode ligar, mandar sua mensagem pelo WhatsApp também, tirando suas dúvidas sobre aposentadoria. O telefone é o 2534-1234, está na tela. Você vai anotando, pode ligar e fazer sua pergunta sobre aposentadoria. Para iniciar então, Matheus, a gente havia conversado na terça-feira sobre a questão do aumento, provavelmente vai sair amanhã, do aposentado. Você tem mais alguma novidade sobre isso? Sim. Neto, não temos ainda nada oficial quanto aos valores. Certo. Nós sabemos que provavelmente o valor para aqueles aposentados e pensionistas que recebem valores acima de um salário mínimo, eles terão o valor dessa porcentagem divulgado pela Previdência Social, divulgado pelo Ministério da Previdência Social amanhã. As pessoas que recebem um salário mínimo de aposentadoria ou um salário mínimo de pensão por morte tiveram o aumento de 11,6%, ou seja, de 788 foi para 880. Importante dizer, Neto, que a partir desse mês de fevereiro já começarão a receber R$ 880. Mas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo, ainda não há nada oficial do Ministério da Previdência Social divulgado até agora, às 19h25 do dia de hoje, referente ao aumento das aposentadorias e das pensões por morte. Eu acredito que, pelas informações que eu tive, inclusive de um amigo de Brasília, que essa informação sairá amanhã, sim. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, tem perguntas sobre aposentadoria, tem dúvidas? É só você ligar no 2534-1234 ou mandar o WhatsApp para nós no 991411048. Pode ligar, tire suas dúvidas. Chegou pergunta com a Maria. Diga, Maria. Chegou sim. Boa noite, Matheus. Olha, a pergunta é da Aparecida, lá do Santa Rosa. Ela diz que vai fazer 58 anos, tem 9 anos trabalhados na lavoura e 14 anos de costureira. Já dá para aposentar? Sim. Aparecida? Importante. Maria, boa noite. Boa noite. O caso da dona Aparecida, ela tem tempo rural, Neto, e também tem tempo urbano. A pessoa ela pode se aposentar tanto por tempo rural, como também por tempo urbano, como também pode fazer a soma dos dois tempos. O que é importante dizer é que a pessoa que escolhe se aposentar por idade urbana, ela necessitará ter 60 anos de idade mulher ou 65 anos de idade se homem. E quando ela escolhe se aposentar por idade rural, esse tempo diminui. Então, precisará a mulher ter 55 anos de idade e o homem 60 anos. E o tempo de contribuição varia de 5 a 15 anos. Se ela tem 14 anos de costureira, mais 9 anos de trabalhadora rural, ela já está com 25 anos de tempo de serviço. Com 25 anos de tempo de serviço, ainda não é possível solicitar uma aposentadoria por tempo de serviço. É aquela aposentadoria em que as mulheres se aposentam ao completar 30 anos de contribuição. Então, ela não pode ainda se aposentar por tempo de contribuição. Ela tem que pagar mais 5 anos. Mas ela já tem 58 anos de idade. Então, ao completar os 60 anos, com esse tempo urbano mais o tempo rural, ela poderá sim se aposentar por idade sem nenhum problema. Agora, Matheus, em cima ainda, no caso da nossa amiga, do exemplo aí que foi dado pela nossa amiga, né? Como é que a pessoa prova que ela trabalhou no campo? A gente sabe que há um tempo atrás, muitas pessoas não tinham registro, né? Trabalhavam no campo, trabalhando no sítio de um conhecido, agora fui trabalhar num outro sítio aqui. Como é que ela prova, Matheus, que ela trabalhou, tem essa época, esse período que ela trabalhou no campo? Sim, importante. Neto, nós sabemos que muitas pessoas trabalharam, mas não tem como provar.
E o documento probatório, o Neto disse referente às pessoas que trabalharam no campo, mas essa dificuldade não é somente dos trabalhadores rurais, mas também dos trabalhadores urbanos, que trabalham por 20, 30, talvez 40 anos, mas infelizmente, em todo esse tempo de serviço, não tem uma contribuição sequer vertida ao INSS, não tem uma contribuição feita ao regime geral da Previdência Social e muitas vezes não consegue se aposentar. Eu recebi ontem no meu escritório um senhor como esse, cerca de 13 anos da sua vida ele ficou trabalhando para pessoas em regime de economia familiar. Ele trabalhava em terras de algumas pessoas, mas não tinha como provar. Então, as pessoas cediam a propriedade para ele, mas ele não tinha como provar a cessão, melhor dizendo, dessa propriedade. Então, não tendo como provar que ele usou a propriedade para o plantio, para a sua própria subsistência, que ali ele plantou arroz, feijão, milho, que ele usou a terra para a sobrevivência, não tem como ele se aposentar. Então, é importante que você que trabalha na cidade, você faça essa prova. E tudo isso nós orientamos como fazer a prova. Se for um trabalho urbano, através do registro na carteira. Se for rural, um documento, a escritura da propriedade. Muitas vezes, o senhor trabalhou para uma pessoa no sítio, então uma declaração do proprietário do sítio. O senhor trabalhou 10, 15 anos em regime de economia familiar para essa pessoa, então essa pessoa pode dar ao senhor uma declaração que o senhor trabalhou, junto com uma escritura, uma certidão de nascimento de um filho, que prove que na época em que esse filho nasceu, o senhor era lavrador. Muitas vezes, Neto, quando o filho nascia, constava filho de João da Silva, cuja profissão é lavrador. Olha só. No título de eleitor, também lavrador. Uhum. No RG do pai, lavrador. Essas provas irão servir para fazer com que o INSS conceda uma aposentadoria rural para esse trabalhador. Agora, Matheus, para a gente entender, isso é um processo, juntar tudo isso, né, organizar Sim. tudo isso, é justamente para isso que tem a Concede. Né? A equipe da Concede está ali para saber, né, o material que deve ser pego, que deve fazer parte de como se fosse um processo para ser entregue no INSS. Por isso que a Concede tem a equipe, né, que organiza tudo isso, que vai buscar, que vai, às vezes é outra cidade, às vezes não existe mais o cartório mudou, ou a empresa já não tem mais documento nenhum. Então a equipe da Concede, ela vai atrás. É um trabalho de investigação. Né? Aposentar, todo mundo chega numa época, tem que aposentar. Agora você conhecer os seus direitos, você ir atrás desses documentos, é um trabalho de investigação. Por isso que a Concede aqui em Piracicaba faz esse trabalho e já aposentou aí centenas e centenas de pessoas. Então, na hora de se aposentar, é bom fazer o cálculo certinho. Tem pergunta com a Maria, vai lá, Mar. Tem, olha, Matheus, agora é o Marcos Abel que está perguntando. Ele diz que não recebe desde outubro. A empresa o afastou pelo psiquiatra, que passou a cada 2 meses atestado. A perícia só conseguiu agora a promoção no dia 19. Deixa eu tentar aumentar aqui, mas eu acho que... Acho que ela não aumenta para a gente poder enxergar. Não aumenta aqui nessa página, viu, Neto? Vamos aqui mesmo. Ó. Meu médico disse que este tempo sem trabalhar deu excesso de estresse e depressão nos meus exames. Agora, por favor, o perito, ele disse ter déficit de atenção. Ele vai fazer um pedido e não a liberação do INSS. O perito vai respeitar esse pedido? Ele pergunta. E se não houver perito, eu continuarei sem receber? Poderei procurar o Ministério do Trabalho? É o Marcos da Vila Resende. Sim. Marcos, primeiramente, boa noite. Esse problema o qual o senhor enfrenta hoje, vários trabalhadores piracicabanos
vários trabalhadores da região de Piracicaba e do nosso Brasil estão enfrentando. E eu posso dizer aqui para o senhor, dissemos aqui terça-feira, né? Terça-feira. Nós dissemos aqui que é uma injustiça que o governo federal vem fazendo para com o trabalhador. Porque nem sentar a uma mesa para tentar dialogar com os peritos, sequer uma proposta de acordo, é um desrespeito não somente com a classe dos peritos médicos, da Previdência Social, como também com todos os trabalhadores da Previdência Social. Porque hoje eu estou aqui com completas condições de trabalhar, e o senhor que me ouve também, mas qualquer um está sujeito, amanhã depois, precisar de um benefício do INSS, de um benefício por incapacidade, e nós teremos que receber um auxílio-doença por tempo determinado, e nós teremos que passar por uma perícia médica. E esse trabalhador que hoje precisa passar por uma perícia médica está tendo o seu direito retirado, cerceado. Por quê? Porque não tem perito. Não tem perito por quê? Porque ele está no seu direito de greve e o governo não faz um acordo com ele para ter mais direitos a um aumento de salário, e o segurado pouco importa. Auxílio-doença tem caráter de verba alimentar. O auxílio-doença substitui o salário. A pessoa que não está trabalhando, que está recebendo um auxílio-doença, não tem salário. Sem salário não tem arroz, não tem feijão, não tem leite, não tem pão. Será que o Ministério da Previdência Social não entende isso? É tão difícil? Será que só nós aqui entendemos isso? É óbvio que não, mas é mais fácil fechar os olhos e continuar conduzindo dessa forma. É muito mais fácil. Então, é óbvio que é um motivo de grande injustiça o que os trabalhadores têm feito, têm passado, melhor dizendo, perante a Previdência Social. O que fazer diante disso? Neto, tem uma saída. Tem 3 saídas, melhor. Eu apresentei 2 na segunda e, pensando um pouco melhor com os amigos, existe uma terceira. Você falou que na terça-feira tivemos 2 casos, as 2 pessoas que ligaram, os 2 casos parecidos, foi marcado para abril e a pessoa não tinha salário para receber, não tinha salário, como é que vai sobreviver? Aí o Matheus falou que ia levantar isso e foi isso que você fez. Foi, sem dúvida. Existe uma terceira saída. A primeira é fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal, informando que a inércia, o descaso do Ministério da Previdência Social e do Governo Federal para com você, trabalhador, que levantou todos os dias, trabalhou e pagou o INSS, contribuiu com o INSS, porque todos os meses foi descontado 150, 250, 450 reais do seu salário, para que hoje você possa receber o seu benefício. Não é favor, auxílio-doença não é favor, é dever, é direito seu e dever do Estado receber. Então, a saída é denúncia ao Ministério Público Federal, ou então ajuizar uma ação no Juizado Especial Federal, ou então, Neto, existem algumas agências da Previdência Social cujos peritos não estão em greve. Então, a terceira saída é que essas pessoas não agendem a perícia aqui no INSS de Piracicaba e agendem em alguma agência da região cuja agência os peritos não estejam em greve. Mas, Matheus, como que eu faço para saber se a agência está em greve ou não em greve? Ligando no 135 da Previdência Social, o 135 informa, olha, essa agência, os peritos não estão em greve. E aí a pessoa consegue passar pela perícia.
essa é a saída mais rápida que nós conseguimos achar. Então, tem pessoas que estão esperando uma perícia há 6 meses. A saída mais rápida é não esperar os médicos voltarem, porque se formos depender de um acordo do governo federal, não temos a mínima esperança de quando isso vai acontecer. Nem sentaram para conversar ainda. Nem sentaram para conversar. Então, agendar em uma das agências da região cujos médicos não estejam em greve. Agora, Matheus, você já deu entrada, né? Eu dei entrada aqui em Piracicaba, agendou lá para abril, agendou para março. Eu consigo dar entrada em outra agência? Eu posso, Matheus? Pode ser feito o reagendamento. Ligando no 135 e solicitando o adiantamento da perícia médica. Pode ser feito. 2534-1234, você está acompanhando o Matheus Heller da Concede. A Concede ela trabalha com aposentadorias, pensão por morte, amparo, contagem, recursos, auxílio e revisões. Tudo isso você encontra na Concede aqui em Piracicaba, na Rua Governador Pedro de Toledo, no centro. O número é 632, já quase no finalzinho ali da Governador, facinho de achar. Você que vem aí com o ônibus urbano, subiu para Governador, você que está em Rio das Pedras, Rio Claro, Santa Bárbara, quer dar entrada aí na sua aposentadoria, quer fazer a revisão, então venha para Piracicaba, venha na Governador, procure a Concede, o Matheus está atendendo na Concede, o melhor que você tem que fazer é ligar. Então o telefone vai aparecer para você aí na sua tela, abre para nós. O telefone é o 3422-0018, 3422-0018. Amanhã, sexta-feira, tem sim, funciona normal a Concede, mas liga, logo cedinho você liga, vê o melhor dia, o melhor horário para você ir na Concede e ser atendido pela equipe, viu? Telefone 3422-0018, 3422-0018, Concede fica aqui em Piracicaba, na Rua Governador. Não confunda, viu, gente? A do Matheus está toda terça-feira aqui no programa Piracicaba Agora, a do Matheus é a Concede na Governador. Não vá confundir, viu? Concede, que fica na Governador, em frente ali ao Café Real. Facinho de você encontrar. Pergunta chegando agora pelo WhatsApp lá com a Maria. Pergunta que vem lá do bairro Jaraguá, Matheus. Olha, é a Cíntia que está perguntando para a vizinha dela, a Cida, tá? A pergunta é a seguinte: olá, boa tarde, minha vizinha gostaria de saber se tem direito à pensão, pois o marido já faleceu há 8 anos, porém contribuiu 15 anos atrás e contribuiu por um período de 4 a 5 anos com registro. É a pergunta da Cida. Sim. Pela análise que nós vimos, Maria, se ele contribuiu 15 anos de contribuição, se na data do óbito... Não, ele contribuiu de 4 a 5 anos, Matheus, há 15 contribuiu anos atrás. Por um período de 4 a 5 anos, isso há 15 anos atrás. Tá, ok, mas sim. O INSS exige para que a pessoa tenha direito, hoje não, hoje o INSS exige uma carência para que a mulher tenha direito à pensão por morte. Antes não, hoje o INSS exige uma carência de 24 meses. Lá atrás, o INSS, a partir de janeiro desse ano, o INSS tem exigido essa carência, mas como o falecimento foi antes, não existia carência, então pagou um mês, já tinha direito à pensão por morte, melhor, 18 meses, a carência é de 18 meses, o que se exige 24 meses é de união estável, o que não existia antes, o casamento tem que ter 24 meses, a carência hoje é de 18 meses. Então, se a pessoa casou e o marido, o esposo, não pagou pelo menos 18 meses, a esposa não recebe pensão. Mas essa regra está valendo de janeiro de 2015 para frente. Para os óbitos ocorridos antes de janeiro, não. A pessoa tinha pago apenas um mês, já tinha direito. Por isso, no caso aqui em tela, se já tinha pago de 4 a 5 anos, teria direito à pensão. O que é importante deixar claro é que na data do óbito, a pessoa teria que estar pagando ou ter deixado de pagar há pelo menos 1 ou 2 anos antes do óbito.
ou se ele deixou de pagar há mais de 3 anos antes do óbito, dificilmente não consegue. vai ter direito à pensão por morte. No caso, o exemplo foi colocado pela nossa amiga aqui, 8 anos atrás, então ele teria que ter deixado de pagar há 10 anos atrás. Perfeito, né? perfeito. Aí então, tem telefone, vamos atender o telefone. Então tem o WhatsApp também, viu? Tá chegando muitas perguntas pelo WhatsApp e tem telefone. Vamos dar tempo então? Vamos pro WhatsApp. Vou pro WhatsApp, eu já vou falar já no telefone. Vai lá, Maria. Vamos pro WhatsApp, é uma pergunta curiosa, Matheus. É a Juliana participando com a gente aqui. Ela fez uma pergunta sobre quem trabalha no campo, você estava respondendo no início, né? Então já foi respondida. Ela mandou outra aqui, me veio outra curiosidade na minha cabeça. Bom, se não me engano, precisa ter 9 anos de trabalho para se aposentar, né? Ela pergunta. Mas no caso da minha mãe, que veio de outra cidade, precisa fazer 9 anos aqui na cidade? Por exemplo, se trabalhou 5 anos em outra cidade, aqui só completa o resto dos anos ou tem que começar do zero? Não, importante. Não existe isso. O tempo em que a pessoa trabalhou em outra cidade ou em outro estado, ela traz de lá para cá. Então a pessoa não precisa iniciar do zero aqui. Muitas vezes a pessoa trabalhou como rural e isso acontece. É muito comum acontecer isso. A pessoa vem de outro estado ou de outra cidade. Nós temos cidades aqui na região que também exercem uma atividade rurícola, uma atividade na lavoura, como Tietê, com conchas. E essas pessoas exercem atividades na lavoura e trazem esse tempo rural para cá e também continuam aqui exercendo atividade rural. Então, elas somam o tempo de lá com o tempo de cá e podem continuar se aposentando com a soma tanto do tempo de lá com a soma daqui. Neto, antes de responder a próxima pergunta, eu queria deixar um alerta aqui. Muito cuidado com as fraudes. Eu tenho recebido muitos clientes no escritório, todos os dias quase, com dúvidas. Pessoas que recebem ligações de pessoas que oferecem empréstimos, pessoas que têm ido até escritórios e não são escritórios idôneos, pessoas que têm recebido cartas informando que têm direito à aposentadoria e no final não são de fato direitos, mas são fraudes. Então, muito cuidado. É uma pena que as pessoas utilizem-se da inocência, da fragilidade, da necessidade que os idosos têm. Nós sabemos que nós estamos falando de pessoas que têm 60 anos ou mais. São pessoas que trabalharam uma vida inteira, são pessoas que construíram uma família, são pessoas que hoje, muitas das vezes, moram sozinhas, são pessoas que cuidaram de filhos, são pessoas que os filhos casaram e são pessoas que hoje não têm para quem pedirem ajuda. E muitas vezes são enganadas por esses falsos profissionais. Muito cuidado. Piracicaba tem sim profissionais muito bons, mas cuidado com falsas cartas, com falsas ligações. Eu recebi uma ligação esses dias de uma cliente. Inclusive passaram o nome dela, olha. Nossa, é incrível isso. Dona Maria, eles têm tudo, eles sabem o nome, eles sabem o telefone, o tempo de trabalho. Essas pessoas estão aplicando golpes. O Matheus está alertando para os golpes. Eles ligam para a casa da senhora, eles mandam uma carta, Matheus. Sim. E eles informam, a senhora tem para receber, um exemplo, R$20 mil, 582 e tantos centavos. Exatamente para poder chamar atenção. E aí eles pedem para que a pessoa deposite tantos reais. Meu Deus e por incrível que pareça, o idoso cai. E o mal da pessoa é pensar que isso nunca vai acontecer com a pessoa. Não, a minha filha nunca vai morrer, isso nunca vai acontecer na minha família, isso nunca vai acontecer na minha família. E gente, acontece. Muito cuidado com os maus profissionais que infelizmente tem em todos os lugares. Tem maus políticos e tem bons. Tem maus advogados e tem bons. Tem maus assessores previdenciários e tem bons assessores. Tem que estar sempre
atento, né? Tirar as dúvidas, sempre comunicar uma pessoa mais próxima, ir até o INSS, né? Ou entrar em contato, entre em contato com a Concede, isso como aconteceu com essa amiga aí, que ligou e falou, olha, eu recebi uma carta dizendo que eu tenho que receber X aqui. Aí foi esclarecido que não, isso era falso. É um golpe, infelizmente, golpistas estão aí ao tempo todo agindo. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Regina. Oi, Regina, qual é o seu bairro? Cidade Alta. Cidade Alta, um abraço aos moradores da Cidade Alta. Pois não, o Matheus está ouvindo a senhora. Sabe o que eu quero saber? O meu companheiro foi desquitado e ele viveu comigo 30 anos. Aí ele veio falecer já tem uns 8 anos para 10. E daí foi dividida a pensão com a ex-esposa que ele era desquitado. Tá certo isso? Ó? Sim. Dona Regina, primeiramente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que moram no bairro Alto. Inclusive, eu quero aqui mandar um grande abraço, Neto, se você me permite. Pois não. A uma pessoa que toda quinta-feira, quando eu vou lá, lhe manda um abraço muito grande a você, a Maria e a todo mundo aqui do Muito programa, obrigado. que é o tio Luiz. Tio Luiz. Como ele gosta de vocês. Ele gosta muito de vocês, de coração mesmo. Ele acompanha o programa, ele já veio, já ligou para mim, ele sim, acompanha o programa. Sim. Dele. No caso da Regina, o que acontece? A pensão por morte foi dividida entre ela e a ex-mulher. O que acontece? O ex-marido, que hoje é falecido, foi casado. Provavelmente, o que aconteceu? O ex-marido, quando separou-se da ex-mulher, ele pagava uma pensão alimentícia. Quando o ex-marido paga uma pensão alimentícia, quando ele falece, tem direito a metade da pensão por morte a ex-mulher. Então ficou com metade da pensão por morte a ex-mulher e a atual companheira ou a atual mulher, metade da pensão por morte. Então, muita atenção aqui às mulheres que convivem com maridos que são separados. Ah, mas então quer dizer que eu vou ficar com metade da pensão? Qual que é a regra? Se a ex-mulher recebe pensão alimentícia, se o marido vier a falecer, ela vai ficar com metade da pensão por morte. Se ela receber pensão alimentícia. Ah, não, ela não recebe pensão alimentícia. Quem recebe pensão alimentícia são as crianças. A mulher, ela abriu mão da pensão alimentícia. Ah, então, se a ex-mulher abriu mão da pensão alimentícia, então, em caso de falecimento, quem terá direito à pensão por morte será somente a atual mulher. Neto, com a mais absoluta certeza, no caso da Regina, a ex-mulher do companheiro dela ou do marido recebia pensão alimentícia. 2534-1234, estamos ao vivo aqui, a Concede o nosso programa. Tem mais 3 ou 4 perguntas, não vai dar tempo, mas pelo menos uma dá, né, Maria? Vamos abusar um pouquinho do Matheus. Ele está aqui, pelo menos uma dá para fazer. Diga lá, Maria. Olha, é o Marcos que pergunta pra gente, Matheus, ele pergunta assim, ó. Só preciso saber agora, caso haja o perito dia 19, o perito vai aceitar o pedido do meu neurologista, não está apto a trabalhar dia 19. Farei os exames dia 12, a perícia e o dia 19. Se der negativo, ele vai solicitar ao perito que não estou apto a voltar. O perito aceita o pedido do meu médico? Olha, isso daí, desculpa, sim. Se você tem um médico, o médico está tratando da sua doença, o médico trata de você, e ele coloca lá que não, obviamente, se tratando de um especialista que está tratando o senhor, o óbvio seria assim, né? O perito pegar, bom, seu médico está dizendo que não, ok, então é não. Mas não é assim que acontece. Sim, correto. Neto, o médico perito, no bem da verdade, ele não é obrigado a acatar a opinião do médico especialista. Ele não está obrigado a acatar, mas o Neto está correto no que ele disse. O médico especialista que cuida desse paciente há 1, 2, 4, 5 anos,
que sabe que a pessoa não tem as mínimas condições de trabalhar, pode falar com a mais absoluta certeza: esse paciente não tem condições de trabalhar. E ele passa por uma perícia médica, que não dura mais do que 5, 10 minutos. Olha lá por milagre, 10 minutos. E o médico perito fala que esse trabalhador muitas vezes está apto para trabalhar. Eu já vi casos absurdos. Eu já vi casos de uma pessoa estar com câncer na garganta, meu Deus, não podendo falar, e o médico mandar a pessoa trabalhar. Então, assim, existem casos absurdos. Então, o médico perito não é obrigado a acatar a opinião do médico particular, do médico que cuida do paciente. Mas é óbvio que a gente conta que o médico perito tenha essa sensibilidade. Se ele não assim o fizer, existe o Juizado Especial Federal aqui em Piracicaba para poder então se socorrer de uma perícia médica judicial e então verificar a concessão do seu benefício. Vamos passar o endereço, então, aproveitando, amanhã, gente, presta atenção que o Matheus vai passar o endereço da Concede, o telefone, e você vai ligar amanhã cedo aí para tirar suas dúvidas e marcar um horário para fazer a consulta com a equipe da Concede. Matheus. Neto, importante, amanhã é sexta-feira, nós começamos às 7h30 da manhã. E amanhã eu estou o dia inteiro no escritório atendendo. Nós já temos marcado cerca de 40 atendimentos marcados. Para amanhã já? Para amanhã. Puxa vida. E já temos mais para a semana que vem. E, dependendo da urgência, nós conseguimos encaixar mais alguns ainda para amanhã. Então, se você quiser ser atendido por mim, amanhã, existem alguns dias que de fato é difícil atender, mas eu tenho uma equipe muito boa, que tudo o que eu sei, a minha equipe sabe da mesma forma, todos os processos analisados pela minha equipe passam pela minha mão. Mas amanhã, especificamente, eu farei todos os atendimentos. Estarei no escritório a partir das 7h30 até o último atendimento. O endereço é na rua Governador Pedro de Toledo, número 632, em frente ao Café Real. O telefone é 3422-0018. Tá aí, então, as imagens da fachada da Concede, é facinho de identificar, na Rua Governador, já quase no finalzinho, em frente ali ao Café Real, tá bom? Facinho de você achar. Liga amanhã cedinho, vê se você consegue o atendimento, senão para a semana que vem, com toda certeza, marcando o horário, o Matheus vai atender, ou a equipe dele, muito bem treinada, né? E você vai aposentar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Concede no programa Piracicaba agora. Matheus, terça-feira tá de volta. Sim. As perguntas que ficaram, Obrigado. As perguntas que ficaram no WhatsApp serão respondidas na terça-feira. Maria já separou, são 5 perguntas que chegou, o WhatsApp agora tá bombando, viu? O WhatsApp tá bombando. Então, 5 perguntas vão ser esclarecidas na terça-feira, também com sua participação, tá bom?